Você está bem nessa noite? Já foi abençoado até aqui? Não tem como não sair daqui abençoado nessa noite, porque Deus já falou desde o início conosco. E eu vou continuar nessa mesma visão em que nós estamos nesse final de ano. Há 2 semanas atrás, se não me engano, o Ney começou falando sobre o projeto da Casa de Paz. E hoje eu vou estar dando continuidade e nós vamos falar sobre avançando na visão. Porque é a visão que Deus deu para o nosso pastor. E nós vamos estar sempre repetindo a visão para que nós venhamos o quê? Viver e romper naquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Amém? Não estava nada programado, o pastor colocou lá no grupo essa imagem. Mas o tema que Deus colocou no meu coração para falar hoje é sobre o próximo passo. E o texto é em Marcos 28, 18 e 19. Já foi lido aqui nessa noite. E eu quero começar agradecendo a Deus primeiramente por essa oportunidade. Agradecendo a minha esposa, o meu filho, que são bênção na minha vida. Agradecer os pastores que têm nos discipulado, que temos caminhado junto. E agradecer a cada um de vocês que se disponibilizaram do seu tempo para estar aqui, para adorar ao Senhor e render graças ao Senhor, e que toda honra e que toda glória seja dada a Ele, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Em Mateus 28, 18 e 19 diz assim: Jesus diz: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o contexto dessa fala de Jesus para os seus discípulos é que Jesus morre e ao 3º dia ele ressuscita. E Maria Madalena e Maria vai até o sepulcro para ver se Jesus estava lá. E chegando lá, elas são surpreendidas. Por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado. Mas de repente há um terremoto e anjos estão ali. E os anjos removem a pedra e se assentam em cima dela. E ele olha para aquelas mulheres e fala: eu sei quem vocês estão procurando. Eles não estão aqui. Vai, avisa os discípulos dele que ele está indo em direção da Galileia. E se eles forem para lá, eles vão o encontrar lá. Aquelas mulheres, elas saem, e no caminho que elas estão saindo para ir avisar os discípulos, quem que ela encontra? Elas encontram Jesus. E Jesus repete novamente aquilo que o anjo havia falado para aquelas mulheres, que Jesus estava indo adiante deles, e que quando os discípulos chegassem até lá, Jesus já estaria lá. E só de pensar, irmãos, que aproximadamente 3 anos antes, logo após Jesus passar pela tentação, ele começa a pregar o Evangelho com a palavra de o quê? Arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. E ele chega para Pedro, que estava pescando, para os discípulos de Jesus que estavam pescando à beira do mar, e fala: vem e
segue-me. E foi o que? O começo da trajetória do discipulado de Jesus com aqueles homens. E agora, aproximadamente 3 anos depois, eles estão indo em direção da Galileia, porque havia uma promessa, e essa promessa era que eles iriam se encontrar com Jesus. Irmãos, quando eu estava no momento de adoração ali, Deus falou o que o Emerson falou para mim, o que o pastor acabou de ministrar aqui, acerca de que nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. Você não saiu do seu lar, da sua casa para vir aqui à toa, não. Você só está aqui nessa noite porque hoje Deus tem um encontro marcado com você. Hoje Jesus escolheu essa data para que você e Ele tivesse um encontro, e que esse encontro, se você se deixar, sabe o que vai acontecer? Vai mudar completamente a sua história, vai mudar completamente a sua trajetória, mas não depende somente dEle, porque Ele quer fazer, depende de mim e de você, abrirmos o nosso coração e deixar Jesus ministrar, para que nós venhamos viver tudo que Ele tem para as nossas vidas. O que me surpreende é que o que aqueles discípulos viram e ouviram de Jesus, Maurício, para que prontamente, quando Jesus fala assim, vem e segue-me, eles abandonarem tudo para seguir a Jesus. Irmãos, isso é extraordinário. Porque quando nós compreendemos o que Deus tem para as nossas vidas, sabe o que acontece? Cai as escamas dos nossos olhos e nós começamos a enxergar não mais com os olhos naturais, nós começamos a ver com os olhos espirituais. Sabe por quê? Porque os pensamentos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são muito maiores do que os nossos pensamentos. E se nós não tivermos os nossos olhos espirituais atentos, nós não vamos entender o projeto, a promessa, o propósito de Deus para as nossas vidas. Pode ser que está doendo, pode ser que você esteja passando por um processo difícil, assim como o moço auxiliar do profeta, que viu os inimigos assim ao redor, lá na montanha, e veio correndo falar para o profeta falou assim, vem aqui, Deus, abre os olhos dele. Quando os olhos daquele moço foi aberto, sabe o que ele viu? Ele viu o que? Carruagens de fogo. Ele não viu os inimigos que estavam vindo em direção, mas ele viu além. Sabe por quê? Porque se Deus está no barco, se Deus está no controle, se Deus está no comando, não adianta tempestade, deserto, o que é se levantar contra as nossas vidas, porque Deus vai nos dar a vitória. Oh, rabaixo, narahas, derrachuri alabaço. Irmãos, você é tão importante para nós, porque nós estamos numa comunidade, e nós em comunidade, nós temos muitas coisas em comum, e essas coisas em comum que nós temos, sabe para quê? Para um auxiliar o outro. A caminhada cristã é assim, ninguém consegue caminhar sozinho, nós precisamos uns dos outros. Tudo que envolve a visão da nossa igreja é relacionado a ganhar vidas, pois para isso que Jesus Cristo ele veio, preparou 12 discípulos, um se enforcou, ficou 11, depois entrou Matias. Então, tudo que envolve treinamento.
envolve o companheirismo, envolve o quê? Um ao outro se ajudar, irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade egoísta, onde as pessoas só pensam em si mesmo. E o Evangelho não é egoísta, o Evangelho é altruísta. Quando eu começo a o quê? Me preocupar com a vida do meu irmão. Isso é viver em comunidade. Então, o que Deus colocou no coração do nosso pastor é isso. E quando nós entendemos a visão, o sentimento deve ser do quê? De alegria, Emerson. Nos dias de célula, de alegria em compartilhar a palavra, que vai entrar no quê? No primeiro tópico, que é o ganhar. Porque nós temos uma missão, irmãos. Deus, Ele nos criou com uma missão. E essa missão é que quando nós entendemos a visão de Deus para as nossas vidas, nós não vamos ser egoístas do que? De guardar para nós mesmos. Nós vamos querer o quê? Que aquilo que Deus fez nas nossas vidas, Deus faça na vida de outras pessoas também. Nós vamos querer que as pessoas experimentem esse Deus que nós conhecemos, e isso é maravilhoso, porque quando nós começamos a entender isso e falar do amor de Deus para as pessoas, e quando as pessoas começam a dar o próximo passo também, e ver Deus agindo na vida das pessoas, não existe nada mais gratificante que isso, Léo. Nós vemos o trabalhar de Deus na vida das pessoas. E sabe o que é maravilhoso? Que, de fato, que João 15 diz, o quê? Que nós somos tão dependentes de Deus, que sem Ele não fazemos nada. Porque em 1 Coríntios 3,7 vai dizer, de modo que nem o que planta, sabe, Maurício, às vezes você faz o convite, aquela pessoa vem para a igreja, e nem o que rega é coisa alguma, mas Deus é que dá o crescimento. É Deus que faz a obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você, às vezes pensamos que ganhar vidas é ser eloquente em palavras, é eloquente em falar. Mas às vezes você fez o convite, essa pessoa adentrou aqui. Então, quando nós entendemos o que é unidade, sabe o que acontece? Um convida, o outro ministra, o outro abraça, o outro cuida, e Deus vai fazendo a obra. Irmãos, eu sou fascinado pela presença de Deus. Nós somos fascinados quando nós entendemos o agir de Deus em nós e através de nós. Porque às vezes Deus nos move simplesmente para dar um abraço, que nem a Daniela falou. Às vezes para mandar uma mensagem, Judásio. Às vezes é para fazer o que Deus colocou no meu coração e o do Tom esses dias, de simplesmente ir na casa de um amigo, ir lá, entrar, fazer uma oração e sair. E sabe o que aconteceu comigo? Eu até conversei com o pastor em um momento desses que nós estávamos, que Deus começou a me incomodar muito para ir na casa de uma pessoa, e essa pessoa estava passando por muita dificuldade, Emerson. E Deus falou: você vai chegar, você vai orar e você vai sair. Passou uma semana, eu estava de férias. Deus falou comigo no começo da semana. Sabe quando fica aquilo? Nossa, eu preciso, tem alguma coisa que eu preciso fazer, mas eu não estou lembrando. E foi passando os dias. Eu falei assim: nossa, o que eu precisava fazer mesmo que eu não estou lembrando? Aí na segunda-feira de manhãzinha, eu levei minha esposa no trabalho. O Espírito Santo falou assim: você esqueceu que você tem que orar por uma pessoa? Aí eu
peguei, essa pessoa, ela tem um comércio, eu peguei, cheguei no comércio dessa pessoa, conversei com ela e falei assim, sabe, o propósito que Deus colocou para mim vir aqui é simplesmente para orar por você. E nós não entendemos os propósitos e os planos de Deus, irmãos. Mas quando nós entendemos o ID, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, quando nós ouvimos Ele falar conosco e obedecemos, sabe o que acontece? Deus começa a fazer milagres através das nossas vidas. Quando eu falei para ele que eu tinha ido lá simplesmente para orar pela vida dele, os olhos deles já encheram de lágrimas e ele começou a chorar, porque ele falou: a minha vida não está nada fácil, como eu preciso de um abraço, como eu preciso de uma oração. Irmãos, nós precisamos estar mais sensíveis à voz do Senhor, porque às vezes o irmão que está sentado do seu lado está passando por uma dificuldade tão grande, está servindo aqui conosco e nós não sabemos. Mas por outro lado, você que estiver precisando de qualquer auxílio dessa comunidade, entre em contato conosco, porque nós estamos à disposição para caminharmos junto no choro e na alegria também. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então o ganhar, irmãos, ele acontece através do evangelismo pessoal. O ganhar, irmãos, acontece através do seu convite a um membro da sua família, o seu convite de um amigo de escola, de faculdade, do trabalho, um familiar seu. O ganhar começa aí, no convite para a célula, porque às vezes as pessoas não querem ir na igreja, mas às vezes começa indo na célula. Às vezes ela não quer ir na igreja, às vezes não vai na célula, mas se você oferecer o quê? De ministrar uma casa de paz na casa dela, o que vai acontecer? Ela vai aceitar. E é a partir desse momento que o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar na vida dessa pessoa. E é maravilhoso, porque na maioria das vezes nós ficamos receosos e até mesmo com medo. Mas como que eu vou ganhar sendo que eu não sei pregar, sendo que eu não sei falar? Mas às vezes, só o fato de você interceder para aqueles que vão, só do fato de você dizimar e ofertar na casa do Senhor, você já está contribuindo para que o quê? Vidas sejam alcançadas. E é isso que nós temos que entender, que nós somos um corpo, e cada um, faz parte de um membro, e esse membro, cada um vai executar uma função. Isso que é maravilhoso, porque nessa função você é essencial. Talvez você pense: mas eu só estou indo na igreja, não estou fazendo nada. Não, você tem muita coisa para fazer. Talvez você não vai ser um líder, mas você vai ser aquele que vai auxiliar o líder. Você vai aquele que vai compartilhar o evento da nossa igreja, o evento da célula. Então, irmãos, cada um de nós que estamos aqui hoje somos importantíssimos para Deus. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de participar daquilo que Deus está realizando nessa geografia. Então, não pense que você é inútil, porque não existe ninguém inútil no reino. Existem pessoas que talvez ainda não se encontrou para realizar o propósito que Deus tem para você.
Então, vamos trabalhar? Vocês querem trabalhar? Vocês estão comigo nessa noite? Então, né? O ganhar é através do quê? Do evangelismo. É através de eu abrir a minha boca. E às vezes nós pensamos que grandes homens de Deus também não se intimidaram com essa missão. E Jeremias é um exemplo. Ele falou: Deus, mas eu? Quem sou eu? Eu sou como uma criança, eu não sei falar. E Deus falou assim: Jeremias, eu te dei como profeta às nações, eu vou colocar na sua boca e você vai falar. Então é isso que vai acontecer com nós, amém? Deus vai preparar momentos, Deus vai preparar situações para que eu e você comece a falar do amor dEle. E Ele vai colocar palavras na nossa boca para ministrar os corações das pessoas e as pessoas serem impactadas através do poder do Evangelho. Você pode aplaudir ao Senhor? Existe, irmãos, um grande evangelista do século XVIII. Eu gosto muito da história dele, Moody. Ele cresceu numa família onde o pai faleceu, ele tinha apenas 5 anos de idade. Ele não conseguiu concluir a 5ª série do ensino fundamental. Mas aí ele conheceu ao Senhor. E Deus colocou algo no coração dele, que era para pregar o Evangelho para quem quer que fosse. E Moody, ele começou a ministrar a palavra nas esquinas, nos valados, aonde que ele visse uma pessoa, Emerson, ele ia falar do amor de Deus. Ele não era eloquente, ele não tinha uma boa oratória, mas ele tinha uma chama no coração, porque ele havia encontrado o Cristo, ele havia encontrado Jesus Cristo, e ele queria o quê? Compartilhar quem ele havia conhecido. E eu e você precisamos ser dessa maneira também, assim como Moody. E uma certa feita, um grande religioso abordou ele e falou assim: ô Moody, para de falar, o seu vocabulário é muito chulo, você nem sabe falar direito. Ele pega e falou assim: não, realmente eu não sei falar, mas tudo que Deus colocou em mim para fazer, eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo o máximo com o pouco que eu tenho. Irmãos, Ele capacita os escolhidos. Ele quer capacitar você nessa noite para fazer a diferença aonde quer que você esteja. Ele quer fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas para que isso aconteça, Ele precisa de pessoas o quê? Disponíveis. Assim como Moody, Moisés, que no início ele meio que não quis, mas depois ele obedeceu. Amém? E o segundo, irmão, processo é o processo do consolidar. E esse processo é um processo muito importante, porque quando a pessoa conhece a Cristo, às vezes ela não tem tanto conhecimento, e ela vai precisar de alguém para caminhar junto com ela, para mostrar o caminho. E para isso, nós temos as escolas preparatórias. Para isso nós temos o quê? A teologia, que é gratuito, né, pastor? Para esses que querem aprender e conhecer mais sobre Jesus. Então o consolidar é uma preparação aonde o quê? Nós vamos o quê? Firmar os nossos pés no Evangelho. O consolidar, né? Ela vai fazer com que eu e você venhamos o quê? Caminhar na rocha que é Cristo. E venha à minha memória Pedro,
Pedro, ele achou que ele podia ir até as últimas consequências com Jesus. E Jesus chega para Pedro e fala assim: espera aí, Pedro. Ah, Jesus, se possível for, eu vou até a morte com o Senhor. Ele: Pedro, dá uma segurada aí, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? Justamente o que Jesus falou. Quando prenderam Jesus, Pedro estava acompanhando. Chega uma pessoa e pergunta: mas você não é um deles? Pedro: eu não, imagina. Estava na fogueira se esquentando junto com o pessoal. Alguém olha para ele e fala assim: mas você é parecido com um deles. Ele: imagina, eu nem conheço. E depois, quando ele consegue entrar no templo, mais uma vez ele nega Jesus. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que Jesus morre, ressuscita. E sabe o que Pedro faz? Pedro está ali no capítulo 21 de João. Pedro pega as redes e vai para o mar, vai pescar. E Jesus já tinha falado para ele: ei, eu vou fazer de você pescador de almas. Que era para ele ter abandonado a rede, mas ele foi lá e o quê? Pegou novamente. O que acontece? Ele está lá a noite inteira pescando, e Jesus vai à beira da praia, pega e começa a assar um peixe, uns pães, e grita aos discípulos: ei, do outro lado, lança a rede do outro lado. João, que era aquele amigo de Jesus mais íntimo, o que faz? Mas esse não é o mestre? E Pedro o quê? Mergulha no mar e vai até onde Jesus estava, e senta com Jesus. E aonde Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então cuida dos meus filhinhos. E mais uma vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas no verso 19, Jesus vai falar: então segue-me. O consolidar é isso, irmãos, é nós seguirmos a Jesus, independente das circunstâncias, independente da trajetória, independente das dificuldades. O consolidar vai fazer com que o líder, que o pastor caminhe juntamente conosco, e no momento que nós estivermos fraquejando, nós vamos atrás dessa pessoa e trazer ela de volta para seguir os passos de Jesus. E talvez você entrou nessa noite assim como Pedro estava naquele momento, um momento em que ele pensava que ia até o fim, mas acabou fraquejando na fé e negando a Jesus. Talvez você pensou até mesmo em desistir da sua caminhada, mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar assim: ó, tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, então vem mais para perto. Vem mais para perto. Não se distancie do corpo, porque um membro fora do corpo, ele apodrece. Um membro fora do corpo, ele não subsiste. Um membro fora do corpo, ele não consegue caminhar. Mas um membro no corpo vai fazer o quê? Com que os outros membros, as outras células comecem o quê? A ativar o quê? A célula do quê? De combate, para gerar a cura, para que aquela pessoa comece a se tornar saudável novamente. Por isso da importância de não caminharmos sozinhos. Vocês estão comigo? Depois vem o discipular, meus irmãos. E o discipular
Já é algo mais, um pouco mais sério. Porque existe dois tipos de discipulado. O discipulado estrutural, que é o discipulado onde tem as células, onde tem as redes, onde nas redes Deus coloca no coração da pastora um tema específico para tratar com as mulheres, onde Deus coloca um tema específico no coração do Emerson, ou do Eduardo, do Maurício, para trazer na rede de homens. Então são temas específicos para situações específicas. E tem um discipulado individual, que é um momento de mesa, que é um momento onde aconteceu alguns anos, né, pastor? Que o pastor falava assim, esse mês vai ser o Eric que vai caminhar comigo. Aí o pastor, vou orar 2h da manhã, Eric. Aí o pastor, tem que voltar isso, pastor, esse rolê aí, tem que voltar, chamar nós para, tem visita, Eric, vamos. E o pastor, né, escolhia um dos discípulos para caminhar com ele aquele mês. Daí quando nós começamos a caminhar com o pastor, nós começamos a ver como que é fácil, né, a vida do pastor, o suporte que ele tem que dar para nós, em oração, em consagração, em aconselhamento, em visita. Então nós começamos a entender no discipulado individual a importância de termos um mentor. E chegar assim, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim nessa área. Líder, vamos orar junto, vamos tomar um café, vamos sentar. E aí, meu filho, como que você está? Como que está a sua caminhada? Então o discipulado individual, irmão, vai gerar relacionamento de amizade e relacionamento de confiabilidade. Porque vai ter situações, irmãos, que você vai viver milagres extraordinários nesses momentos. Sabe por quê? Porque é nesses momentos que a pessoa está passando por dificuldade, que você começa a buscar a mesma autoridade que Jesus falou assim, e me foi dada autoridade nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos. O que o pastor leu aqui em Marcos, e colocar a mão em enfermos, eles serão curados. E através de vocês, demônios serão expulsos. Então é nesses momentos, irmãos, que nós começamos o quê? Uma caminhada mais profunda, não somente com o Senhor Jesus Cristo, mas também com o nosso discipulador. Então nós vamos começar a viver o quê? O individual. E esse individual vai gerar essa conexão de amizade, de acolhimento e de cuidado. Porque o que Jesus mais fez, irmãos, foi cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Mas Robson, a vida está tão corrida hoje, irmãos, mas nós achamos tempo para tudo, menos tempo para viver o Evangelho. Então, vocês estão comigo nessa? E para encerrar, é o enviar, irmãos. Então o enviar, irmãos, é quando você já passou pelo ganhar. Deus usou alguém para ministrar a palavra para você. Você já firmou os seus pés no Evangelho e já está caminhando com Jesus. Você já está entendendo a visão de Deus, de Cristo, que você precisa o quê? Discipular alguém, que você precisa o quê? Estar em comunhão com alguém e começar a falar do amor de Cristo para essa pessoa e firmar os pés dela também no Evangelho.
Você já está cuidando de alguém, acompanhando alguém. Aí você pode ser enviado para abrir a sua célula e começar o quê? Compartilhar todo o processo que você viveu em outra pessoa. Então, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele ganhou os discípulos, Ele consolidou os discípulos, Ele discipulou os discípulos e depois Ele enviou os discípulos. Mas fica uma pergunta, sabe, pastor? E essa pergunta eu fiz também. Mas será que eu estou preparado para viver isso? Porque eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Eu vou ter que deixar, muitas vezes, de estar com a minha família para estar cuidando de alguém. Mas e aí, será que eu estou disposto a isso? Em Isaías, no capítulo de número 6, o profeta, ele está passando por um momento de dificuldade. E o texto começa assim: depois da morte do rei Urias. Então ele estava passando por um momento de luto. Sabe o que ele faz? Ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor assentado no trono. E nesse trono, ele vê anjos subindo e descendo. Ele tem uma visão gloriosa nesse momento. Aí ele começa a ver como ele era falho, como ele era pecador, como ele, mesmo sendo profeta, ele era incapaz de estar naquela situação e visualizando toda aquela glória. Ele começa a falar: ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros, e que vivo em meio a um povo de impuros lábios também. É aonde que sai, o anjo pega uma brasa viva, uma tenaz do altar, e toca nos lábios do profeta, e os lábios dele é purificado, e ele ouve uma voz, e essa voz diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E sabe o que o profeta faz? Eis-me aqui, envia-me a mim. E esse é o chamado para mim e para você nessa noite. Você pode se colocar de pé? Sabe, irmãos, quando eu entrei aqui, quando você entrou aqui, a atmosfera já estava preparada para que eu e você entendesse que além de nós sermos o quê? Chamados por Deus, escolhidos por Deus, é que nós temos uma missão para cumprir para Deus. E essa missão é ganhar, é consolidar, é discipular e enviar vidas para cumprir o propósito dele. E nessa noite, Ele quer contar comigo e com você, para que venhamos viver todo esse processo, e que esse processo venha ser multiplicado para outras pessoas também. Por isso que essa noite é o culto frutificando vidas. É que eu e você precisamos cumprir o ID do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?